Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química, e o foco da aula de hoje são as ligações químicas. Pois bem, o que é uma ligação química? Trata-se das forças de atração que mantêm os átomos ligados uns aos outros. Essas ligações químicas elas podem ser divididas em dois grandes grupos, as ligações intramoleculares e as ligações intermoleculares, tá bom? Inicialmente, o que a gente vai estudar? Vamos dar uma recapitulada aqui a respeito dos grupos que podem ser divididos na tabela periódica. Ela pode ser dividida em 5 grandes grupos: os metais, esses carinhas aqui, aí representados pela cor cinza, os ametais ou os não metais, representados pelo laranja, os metalóides ou semimetais, os rosas, os gases nobres, os azuis, representados pela cor azul, não que ele seja azul, e o roxo, que é o hidrogênio. Tudo bem? Então, ó, metal, ametal ou não metal, semimetal ou metalóide, gases nobres e hidrogênio. Tendo isso em vista, vamos continuar. O que é ligação intramolecular? Intramolecular é a ligação que acontece dentro da molécula, dentro da molécula. E pode existir três tipos de ligações intramoleculares: aqueles que acontecem entre metais, ou se eu tiver um metal ligado a um outro metal, o nome disso é ligação metálica. Meio óbvio, não é isso? Metal mais metal me dá ligação metálica. Ligação iônica, como é que eu vou ter isso? Quando você tiver um metal ligado a um ametal, também chamado de não metal, ou quando você tiver um metal ligado a um hidrogênio. Nesse caso, você vai ter uma ligação iônica. Ô, Luciano, tem algum macete? Opa, demais. Lembra da palavrinha mame, metal mais ametal, dando ligação iônica. Mame, metal mais ametal, te dando ligação iônica. Ah, Luciano, é só isso que acontece? Metal mais ametal dando ligação iônica? Não. Você tem também quando você tem metal mais hidrogênio te dando ligação iônica. Tá certo? O mame é só para você lembrar do metal mais ametal. O outro caso que acontece ligação iônica é quando você tem metal mais hidrogênio. E todas as outras combinações que você tem, ametal mais metalóide, também chamado de semimetal, ametal mais hidrogênio, hidrogênio mais hidrogênio e hidrogênio mais metalóide, também chamado de semimetal, recebe o nome de ligação covalente, tá certo? A respeito da ordem decrescente de força, pessoal, são três tipos de ligação. Logicamente, uma vai ser mais intensa que a outra. Então, o que você tem? Ligação iônica é muito mais forte que ligação metálica, que é mais forte que ligação covalente. Ô, Luciano, você pode dar algum exemplo no nosso dia a dia? Claro. Imagina o seguinte, que você ponha sobre uma chama de um maçarico sal de cozinha, uma colher de alumínio e um componente feito de silício, tá bom? Geralmente essas plaquinhas que tem no computador, aquele monte de pecinha é feito de silício, tá bom? A maior parte delas. Então o que nós temos? Se colocarmos todos eles sob o efeito de uma fonte de calor, uma chama de um maçarico, quem que vai derreter primeiro? Bem provavelmente o componente de silício. A grande questão é o seguinte, esses dois caras, o sal de cozinha e a colher de alumínio. Esse componente de silício, ele a interação que os átomos fazem é ligação covalente. Por isso que ele derrete primeiro, ele faz a fusão primeiro, tá bom? Agora analisando aqui essas duas espécies, sal de cozinha e essa colher de alumínio. Quem iria fundir primeiro, o vulgo derreter? Teoricamente você pode pensar que seria a colher, mas não, quem vai derreter primeiro é justamente a colher metálica, embora não pareça, tá certo? Por quê? Ela é uma ligação metálica, você tem interação entre os metais. No caso do sal de cozinha, é a ligação de um metal com um não metal, ou seja, o sódio, que é o metal, e o cloro, que é o não metal. Então ele vai ter uma ligação muito mais forte, você vai precisar de dar muito mais energia para acontecer essa quebra, esse afastamento dos átomos, tá bom? Luciano, então na prática, se por acaso eu colocar um maçarico em contato com o sal de cozinha, a colher, quem vai fundir, quem vai derreter primeiro é a colher? Sim, exato. Continuando, a respeito das ligações intermoleculares. As ligações intermoleculares são aquelas que acontecem entre os átomos das moléculas, tá bom? É o que acontece fora das moléculas, a interação que liga uma molécula na outra. Então, o que nós temos aqui? As ligações intermoleculares elas podem ser divididas em dois grupos, entre as ligações que acontecem entre as moléculas polares e as ligações que acontecem entre as moléculas apolares. Pois bem, quantas ligações que acontecem com as moléculas polares que nós temos? Podem acontecer entre moléculas. São as interações que podem acontecer entre as moléculas polares, moléculas formadas por átomos distintos, com exceção de átomos formados somente por carbono e hidrogênio, e elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Não se entende nada. Seguinte, como é que você vai identificar uma molécula
polar. Molécula polar é aquela molécula composta por mais de um tipo de átomo. Opa, Luciano, se a molécula for composta pura e simplesmente por um tipo de átomo, ela é polar? Não, ela não é. Então, para ela ser polar, ela tem que ser composta por mais que um tipo de átomo diferente. O exemplozinho aqui da água. Ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, ou seja, tem 2 tipos de átomo aqui. Opa, se tem 2 tipos de átomo, ela é polar? Exato. Luciano, tem alguma exceção? Sim, temos. Caso você tenha uma molécula formada só por átomos de carbono e hidrogênio, chamado de hidrocarbonetos, elas vão ser apolares. Embora sejam compostas por átomos distintos, elas apresentam característica apolar, tá bom? Então, tirando aquelas moléculas formadas só por carbono e hidrogênio, todas as outras moléculas formadas por mais que um tipo de átomo, elas serão polares, tá bom? Então, as moléculas polares, as ligações que acontecem entre as moléculas polares, elas podem ser do tipo ligação de hidrogênio ou ligação permanente, também chamada de polo. O que eu diferencio uma da outra? Seguinte, a ligação de hidrogênio só e somente vai acontecer quando o átomo de hidrogênio de uma molécula fazer interação com o átomo de flúor ou de oxigênio ou de nitrogênio da molécula vizinha. Ah, Luciano, então se o hidrogênio fazer interação com qualquer outro tipo de átomo, que não seja ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, ela vai ser de polo ou ligação permanente. Exato. Você só vai ter ligação de hidrogênio quando você tiver o hidrogênio de uma molécula interagindo com um átomo de ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio da molécula vizinha. Ô, Luciano, tem uma dúvida. E se por acaso a interação que acontecer entre as moléculas não tiver o hidrogênio, ela ainda assim vai ser uma ligação de hidrogênio? Não. De novo, para ser uma ligação de hidrogênio, obrigatoriamente você tem que ter o átomo de hidrogênio interagindo com ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Caso você tenha o átomo de hidrogênio interagindo com qualquer outro átomo, ou átomos quaisquer interagindo com outros átomos quaisquer, você vai, logicamente, desde que os átomos sejam distintos, você vai ter a ligação permanente ou de polo de polo. Exemplo, se você tiver o flúor interagindo com o oxigênio, é de polo de polo. Nitrogênio interagindo com o flúor, é de polo de polo. Qualquer átomo distinto entre si, se for interagir, logicamente, pertencente a moléculas polares, você vai ter de polo de polo. Então, para ficar bem mais claro, em moléculas polares, moléculas formadas por átomos distintos entre si, você vai ter, em geral, de polo, ou também chamado ligação permanente. Qual que é a exceção? Caso você tenha hidrogênio, um átomo de hidrogênio, interagindo com um átomo de flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Nesse caso, você vai ter uma ligação de hidrogênio, tá bom? Aqui eu apresento para vocês a interação que acontece. Moléculas de água distintas que estão interagindo entre si, onde o átomo de hidrogênio de uma está interagindo com o átomo de oxigênio da outra. E isso aqui é ligação de hidrogênio. Caso você tenha aqui, no caso, a molécula H2S, sulfeto de hidrogênio, você está tendo o átomo de hidrogênio de uma molécula interagindo com um enxofre de outra. Opa, é o hidrogênio, mas ele não está interagindo nem com flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Então, é de polo. Tudo bem? Continuando, Luciano, e se por acaso eu tiver uma molécula apolar? Apolar vem de não ter polo, não é isso? Como é que eu posso identificar? As moléculas apolares são aquelas formadas por somente um tipo de átomo, O2, H2, N2 e assim por diante. Ou, caso você tenha uma molécula formada só e somente por átomos de carbono e hidrogênio. Nesses casos, você vai ter uma molécula que não possui polo, não possui polaridade. Então, elas são chamadas de moléculas apolares. Então, de novo, moléculas apolares são aquelas formadas só por um tipo de átomo ou aquelas moléculas formadas por hidrogênio e carbono somente. O tipo de ligação que você vai ter aqui é a ligação do tipo de polo induzido, ou também chamado de força de London. O que acontece? Quando você tem aqui uma molécula formada por átomos iguais, você não tem distorção na nuvem eletrônica, ou seja, os elétrons estão uniformemente divididos. Caso você aproxime dessa molécula uma outra molécula que possua polo ou não, aqui eu trouxe os dois exemplos, quando você tem a interação de uma molécula polar com a minha molécula polar e de uma molécula apolar com uma molécula apolar. Essa distorção da polaridade, pessoal, essa barriguinha que vai ser criada aqui na minha molécula que anteriormente era apolar,
Ela é feita porque teve uma interação com a molécula vizinha. Então, o que acontece? Se essa interação é feita de modo a distorcer a nuvem eletrônica, causando um polo momentâneo, você induziu esse polo. Por isso, dipolo induzido, dipolo induzido. Tá bom? Opa, Luciano, deixa eu ver se eu entendi. Dipolo induzido só acontece com moléculas apolares, moléculas que anteriormente não possuíam polo? Exatamente. A respeito da força que nós temos três tipos de ligação intramoleculares. Ligação de hidrogênio, ligação de polo, e ligação de polo induzido, também chamado de forças de London, não é isso? Qual que é a ordem decrescente de força dela? Ligação de hidrogênio é bem mais forte que ligação de polo, que é mais forte que a ligação de polo induzido. Lembrando, as ligações que acontecem dentro da molécula são bem mais fortes que as ligações que acontecem fora da molécula, entre as moléculas, tá certo? Então, o que nós temos? De um modo geral, nós temos que as interações que acontecem dentro da molécula, intramoleculares, são mais fortes que as que acontecem entre as moléculas, as intermoleculares. Tudo bem? Continuando, a respeito de camada de valência, o que é isso? É o último nível, é o nível mais externo da eletrosfera do seu átomo. O que diz a teoria do octeto? Os átomos atingem sua estabilidade com as ligações químicas ao possuírem 8 elétrons no seu nível mais externo, ganhando ou perdendo elétrons para que isso ocorra. Ou seja, a respeito de distribuição eletrônica, é possível identificar quantos elétrons se tem no último nível de energia do átomo? Perfeito. O átomo vai fazer interações químicas, ligações, até que no seu último nível ele tenha 8 elétrons. Atingindo 8 elétrons, ele vai ficar estável. Luciano, eu posso identificar isso de acordo com a minha tabela periódica? Claro. Aqui eu trouxe 8 exemplos para vocês de átomos, cada um pertencente a uma família dos metais representativos, dos elementos representativos, aqueles representados por A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá bom? Então, o que acontece? Na distribuição eletrônica, todos aqueles que estão na primeira coluna terminam com um elétron na última camada. Perfeito. Aqueles que na segunda coluna têm 2 elétrons no seu último nível, na sua última camada. Os da coluna 13 ou 3A possuem 3 elétrons na sua última camada. Os da 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons e 8 elétrons. Então, o elemento que está na coluna 17, por exemplo, ou 7A, eles estão aqui porque eles têm 7 elétrons na camada de valência, tá certo? Como é que vai ser feita a análise aqui? Seguinte. Beleza? O número de elétrons de acordo com a coluna que ela se encontra. Maravilhoso. O que acontece? Peguei a mesma tabela anteriormente que a gente utilizou. Esses 3 aqui primeiros. Lembra que o foco é atingir 8 elétrons? Tá certo? Então você vai ter que ganhar ou perder para atingir esses 8 elétrons. Imagine que você gaste o mesmo tanto de energia para ganhar e perder esses elétrons. Então vem comigo aqui. O que nós temos? Quem tem um elétron na camada de valência é mais fácil perder 1 ou ganhar 7? É mais fácil perder 1, não é isso? Aquele que tem 2 elétrons na camada de valência é mais fácil perder 2 ou ganhar 6? Perder 2. Os que tem 3 é mais fácil perder 3 ou ganhar 5 para atingir 8? Opa, é mais fácil perder 3. Maravilha. Então estes das 3 primeiras colunas, eles perdem, respectivamente, 1, 2 e 3 elétrons, não é isso? Quem está na quinta, na coluna 5, é mais fácil ele perder 5 ou ganhar 3 para inteirar 8? Logicamente, ele vai inteirar 3. Ele vai ganhar 3 para inteirar 8. Quem está na 6, é mais fácil perder 6 ou ganhar 2 para inteirar 8? Ganhar 2. Quem está na 7, é a mesma análise. É mais fácil ganhar 1 para inteirar 8. Tá bom? Então, eles ganham. Aí, quem está na 4? Ela pode tanto ganhar quanto perder. O que vai definir isso? Depende do átomo que vai estar fazendo ligação com ele. Caso o átomo que estiver fazendo ligação com ele, no caso aqui eu peguei o exemplo do carbono, se o átomo for mais eletronegativo, ou seja, mais forte que ele, o átomo de carbono vai perder os elétrons. Caso o carbono seja mais eletronegativo, ele vai ganhar esses elétrons. Então quem está aqui depende, quem está na coluna 4A, depende de quem é o seu ligante. Se for mais eletronegativo, o átomo de carbono, se por acaso o átomo de carbono for mais eletronegativo, ele vai ganhar. Se por acaso o átomo de carbono for menos eletronegativo que o seu ligante, ele vai perder. E no caso do 8, ele não faz nada, ele não perde nem ganha, porque ele já tem 8 elétrons, ele já está estável. Por isso, eles são os gases nobres. Eles são chamados assim por causa da sua baixa interação com outros elementos químicos. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.